Boa noite, igreja. Boa noite. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Como o pastor disse, eu faço minhas as palavras dele. Nós tivemos a oportunidade que o Senhor fez esse encontro, onde a palavra do Senhor foi manifestada de ambos os lados. E já começamos a nos amar. Ok? Começamos a ter essa intimidade, compartilhamento de fé, né? E eu gostei do pastor, o pastor gostou de mim. Só que eu esperei o pastor me chamar. Aleluia. Aí fiquei orando até um dia, né? E não é que aconteceu. Nós tivemos uma outra oportunidade também, né, pastor? Também. Então, eu agradeço muito a Deus por esse presente que Ele nos deu, também esse presente de estar aqui. E realmente é uma satisfação muito enorme a responsabilidade, né? Poder se sentar, irmãos, por favor. Depois a gente vai tratando. E eu fiquei muito feliz pela confiança, ok? Que ele sentiu por mim, às vezes até poucas palavras, né, pastor? Mas foram palavras muito animadas, né? O Senhor está no meio, então não tem como a gente não deixar de se alegrar, não é verdade? Então, irmãos, é motivo assim de muita alegria mesmo. Bom, irmãos, é o seguinte, o pastor passou para mim um tema sobre missões. E como é de costume, eu me apresento a Deus e peço a Ele a orientação. E eu vou trabalhando conforme Deus me conduz, ok? Então hoje nós temos um foco específico e um público-alvo específico também, irmãos específicos, porque são irmãos obreiros. Quem não foi vai ter a oportunidade de entender essa parte de obreiro. E quem já é, também esse alerta que nós vamos ter essa noite. Então, eu pediria para que os irmãos, quem puder relembrar algumas coisas, porque eu posso estar falando algumas coisas que vocês já sabem, algumas coisas novas, porque na verdade, irmãos, o Senhor nos conhece muito bem, desde o ventre da nossa mãe. E um dos motivos, por exemplo, não sei se vocês entendem isso, assim, se vocês já ouviram alguém falar, da Santa Ceia, por exemplo, para que a gente possa estar renovando a nossa memória. É importante que a gente faça uma reflexão de tempos em tempos. A missão também não é diferente, ou seja, a própria palavra não é diferente. Então, todas as vezes que a gente ouve a palavra, às vezes a gente ouve o mesmo texto, mas ele fala aos nossos corações de uma maneira diferente. E cada vez que fala para nós temos aumentado o conhecimento da nossa vida, relembrar o que Cristo fez por nós. Amém? Então, é importante isso daí. Eu tenho um problema, assim, pastor, eu tenho um problema. Um pastor um dia chegou em mim e falou assim: Jaime, sabe de uma coisa? Você, quando alguém te dá um tema, você é capaz de trazer um livro. Então, aí eu fiquei meio triste aqui, o pastor falou 5 para as 9, eu estou esperando 3 horas. Tá? Na verdade, irmãos, o desejo de falar da palavra do Senhor, de meditar, de tratar, é muito grande. Então eu tenho um consolo nessa parte. Eu tenho muito consolo. É que quando eu estiver com o Senhor, lá não vai ter relógio. Aleluia. Não vai ter relógio lá. Então a gente vai poder adorar o Senhor para sempre. Aleluia. Ok? Mas é claro que é uma brincadeira, a gente tem que obedecer. Ok? Então, a ordem da igreja. Ok? Irmãos, eu gostaria que como que é o nome dele? Eliseu.
Por favor, abra a Bíblia no telão em Mateus 9, 35, 38. Ok? Mateus 9, 35, 38. Os irmãos podem abrir. Conforme os irmãos forem abrindo, em reverência à palavra do Senhor, eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Quem pode, por favor. Mateus 9, versículo 35 a 38 em diante. 35. Não tem. Amém, irmãos? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades, moléstia entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente grande. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Poderia sentar, irmãos. Glorifique o nome do Senhor. Amados, aqui nós temos uma observação feita por Jesus Cristo, aonde no 36 ele diz assim: vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Irmãos, para você poder se importar com alguém, você tem que ter compaixão por ela. Nós que somos cristãos, entendemos e compreendemos qual é o valor que Cristo é na nossa vida e qual a satisfação e a alegria que nós temos na nossa vida. E como cristãos, nós queremos o quê? Nós queremos passar adiante isso daí. Passar para as outras pessoas essa alegria que excede todo entendimento. Passar para as pessoas o que realmente Cristo é na nossa vida, o que Ele representa na nossa vida. Então, quando nós olhamos alguém que não tem Cristo na sua vida, nós temos que ser como o nosso próprio Jesus, ter compaixão. É necessário que o ceifeiro, aquele que está na obra do Senhor, realmente olhe para os que necessitam de Cristo. É muito importante isso. Por isso que o Senhor está colocando aqui no início dessa palavra a questão dos ceifeiros. Por que eu digo isso, irmãos? Porque vejam bem, quando você vai trabalhar em algum tipo de obra, quando você vai exercer algum tipo de obra, seja no seu trabalho, seja em qualquer atividade que você faz, você precisa se dedicar. Você precisa ter esse desejo de realizar aquilo que você quis propor. E muitas das vezes, para que você possa realizar esse trabalho, você precisa atuar em cima disso. Você precisa sair do seu estado de conforto. Por que eu digo isso, irmãos? Porque vejam bem, vocês aqui nessa noite mesmo, vocês já tomaram um tipo de atitude como ceifeiros. O frio que a gente tem lá fora, né? Muitas pessoas poderiam estar no seu aconchego do seu lar. Mas porque hoje tinha um culto de missões, você se dispôs a sair da sua casa para poder estar junto conosco aqui. Por quê? Porque você quer se alimentar,
você quer aprender mais, você quer renovar a sua vida para um bem maior. Ok? Então, isto é muito importante. Agora eu pergunto para os irmãos, aqui tem ceifeiros? Pode levantar a mão, os ceifeiros? Quem levanta a mão? Todos são ceifeiros. E o ceifeiro, o que é que o ceifeiro faz? Ele trabalha, ele colhe, ele trabalha na lavoura. Então, nossa finalidade principal é ide e pregar o Evangelho. Esse é o ponto principal. Por isso que o Senhor nos abençoa com muitas graças nós temos. Amém? Na verdade, a missão ela tem um propósito. Então, esse propósito nós não podemos realizar sem estar preparados. Nós precisamos estar municiados, conhecer o que nós vamos fazer. Isso é muito importante para nós. E para tanto, nós temos essa grande responsabilidade de aprendermos um pouco mais para podermos andar conforme Deus quer que nós andemos. Por que eu digo isso para os irmãos? Porque na verdade nós temos esta responsabilidade. Nós, como igreja, precisamos ser igreja chamados para fora. Na verdade, quando nós estamos na igreja, nós estamos só nos alimentando. Nós estamos tendo comunhão com Deus. Nós estamos crescendo na nossa fé. Nós estamos crescendo na nossa santidade. Ok? Mas para quê? É só para nós? Não. É para nós divulgarmos a palavra também. É para nós fazermos o ID também. Porque a igreja é chamada para fora. Então nós temos que buscar a essência, buscar o entendimento do que está sendo proposto para nós. Cristo quer que nós, vejam bem, irmãos, Jesus Cristo preparou os seus discípulos. Jesus Cristo tinha muitos seguidores, mas ele preferiu separar os discípulos para que pudessem trabalhar com eles, para formar ceifeiros ali com ele, entendimentos com ele. Então, irmãos, vejam bem, em Mateus 28, 19 e 20 diz assim: portanto, ide e fazei discípulos às nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Esta noite, irmão, nós temos a oportunidade de ouvir algumas instruções que o Senhor colocou no meu coração diante do conhecimento que Ele colocou para mim, para poder trazer para os irmãos aqui. Eu pediria até, irmão, pastor, por favor, me dê assim, tipo uns 15 minutos antes das 9, para não... Eu estou sem relógio aqui. Não, pode deixar que eu aviso. Vai avisando? Tá bom. Tá. Ok. Tá. Então nós temos essas orientações. Agora eu vou fazer uma pergunta bem específica para vocês, que o nosso Senhor fazia quando Ele ministrava para os discípulos, ministrava as parábolas. Vocês conhecem essa frase? Quem tem ouvido? Ouça. Quem tem ouvido? Ouça. Repita comigo a última vez, alto. Quem tem ouvido? Ouça. Oh, amém. Então, irmãos, prestem bem atenção no que Deus esteve preparando para nós essa noite. Ok? Amados, nós temos 3 pontos para nós podermos destacar nesse momento. Qual que é o primeiro ponto? É que nós temos que ter
ter conhecimento dos sinais que Jesus traz para a nossa vida. Muitas das vezes, irmãos, quando nós estamos perto de alguém, por exemplo, o Senhor conhece a sua capacidade. Te conhece, como eu já disse, desde dentro do ventre da sua mãe. E Ele sabe que você pode ser canal de bênção para uma pessoa que está ao seu lado. Mas se você não se atentar aos sinais, você não vai falar com essa pessoa. Esses sinais vêm, o Espírito Santo incomoda você. Porque quando você tem um coração evangelístico, você tem um coração de transmitir a palavra do Senhor, se uma pessoa falar, eu não estou bem, já é um sinal. No mínimo, você poderia falar para ela, Jesus te ama. Você vai transmitir para ela uma palavra de conforto. Então é importante que a gente sempre esteja atento aos sinais, principalmente os sinais do Espírito Santo, falando a qualquer momento. Então o evangelismo, quando você está numa missão, você não está numa missão simplesmente num campo, como acontece com missionários, aonde eles vão até um certo local. Não. Você, como cristão, você é um missionário em qualquer lugar que você esteja. Em qualquer lugar. Seja no seu trabalho, seja no seu passeio, seja na sua escola, seja junto com seus amigos, em qualquer lugar. Você tem que estar preparado para trazer a mensagem para alguém. Que muitas das vezes Deus toca no seu coração e é o momento de você falar com a pessoa. Outro item importante também é um fator que diz a respeito do nosso tema. Nosso tema é missão, uma obra urgente. Por que, irmãos? Por que uma obra urgente? É uma obra urgente porque o tempo está acabando. O tempo está acabando. Muitos de nós, muitos pregadores, estão dizendo, Jesus está voltando. Muitos sinais estão acontecendo. Muitas pessoas precisarão e necessitarão da nossa palavra. E o Senhor usa quem? Os ceifeiros. Nós somos usados para isso. E isso é muito importante. Então, irmãos, quando você faz a obra de Deus, quando você fala para alguém, você está fazendo a obra com excelência. E é isso que é muito importante. E nós precisamos urgentemente abrir o nosso coração para Deus, para que Ele possa nos usar. Então, para andar nessa obra, nós precisamos identificar qual é o erro que está acontecendo ao nosso redor. Muitas almas estão sendo perdidas, estão em situações muito difíceis. Por quê? Porque nós sabemos que existe muitas pessoas sendo enganadas. Muitas pessoas estão com o foco voltado às coisas materiais, às necessidades materiais. Muitas pessoas buscam alternativas que não são as alternativas que Deus apresenta. Estão perdidos aí. Então estão sufocados. Então, cada vez que nós deixamos de fazer um trabalho para o Senhor,
nós vemos que mais pessoas estão cada vez mais perdidas. Veja bem, para isso, irmãos, o que nós temos que fazer? Nós temos que deixar nosso momento de conforto, para poder realizar a obra do Senhor. Os ceifeiros só são usados quando eles estão disponíveis para ser usados. Isso me faz lembrar de Isaías. Isaías 6, 8. Isaías diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Esta é uma disposição que nós devemos ter para a nossa vida. E isto para nós é muito importante. Irmãos, nós temos algumas situações assim de alerta. Eu não conheço, né, a igreja como a igreja está, né, o pastor com certeza conhece, mas existem igrejas que estão, vamos dizer assim, dentro da situação que Jesus, através do apóstolo João, citou em Apocalipse. As 7 igrejas de Apocalipse. E lá eu busquei 3 fatores importantes nessa igreja. O primeiro fator era a igreja de Éfeso, aonde diz que as pessoas abandonaram o primeiro amor. O que é abandonar o primeiro amor? É aquele amor ardente, é você realizar a obra de Deus com muito amor, com muita perseverança, com muita gratidão a Deus pelo que Deus é na sua vida. O segundo ponto importante também, que muitas vezes nós temos também, e isso é importante para nós, irmãos. O ser humano, Deus conhece o ser humano. O ser humano, ele tem a capacidade de se acomodar. Ele se acomoda. Porque ele está satisfeito com o que está acontecendo. E na igreja, das igrejas, tem uma afirmação quando Jesus fala para a igreja que a igreja é morna. Igreja morna. O que é uma igreja morna? É uma igreja que está satisfeita. Ela louva, ela assiste o culto, ela participa dos eventos da igreja, e somente isso. Então nós, como ceifeiros, não podemos exatamente, até como igreja mesmo, ficar estagnado. Eu não nasci pastor. Hoje eu sou pastor. Por que isso aconteceu? Porque eu não fiquei parado. Porque eu abri meu coração para Deus e quis cada vez mais, buscando cada vez mais. O ceifeiro, ele precisa ter esse tipo de atitude também, de buscar crescimento espiritual. Isso é que é importante. Agora vejam bem, irmãos, para quem que Jesus apresentou as 7 igrejas? Foi para quem? Para os cristãos, não é isso? Não é para nós? O que está escrito em Apocalipse sobre as 7 igrejas é para nós. Amém, igreja? Amém. Amém? Ok? Agora faço uma pergunta para os irmãos. Na igreja de Laodiceia, a palavra de Deus diz assim, né? Eis que estou à porta e bato. Ok? É interessante que há um tempo atrás eu achei que essa era uma frase aonde Jesus está batendo na porta da sua vida, você vai abrir, ele vai entrar no seu coração e vai estar no seu coração.
Então, é o primeiro amor, quando Jesus entra no seu coração. Ok? E você se torna um cristão, porque Jesus está com você. Mas por que em Apocalipse Jesus está falando a escritura à porta? Porque, irmãos, cada setor da sua vida, cada situação da sua vida, você tem que entregar a Jesus. E muitas das vezes você não entrega a Jesus. Por isso que Jesus estará sempre batendo na sua porta, para poder você transformar a sua vida. Então, as pessoas acreditam que você, não, nisso eu estou abrindo para Jesus, mas isso eu não abro para Jesus. Não sei se a igreja está me entendendo. Amém, igreja? Amém. Então tem setores da nossa vida que é importante você se entregar a Jesus. E isso é fundamental para que você possa ter um crescimento de fé e de santidade. É necessário você se entregar. Então, irmãos, vejam bem. O irmão pode abrir para mim, por favor, em Mateus 23, 3. Mateus 23, 3. Você tem como colocar nessa TV aqui, não? Acho que está desligado. Irmãos, vamos. Vocês estão vendo aqui, né? Isso, Mateus 23, 3. O que diz a palavra? Observai, Mateus 24, perdão. 24. Estou ficando nervoso, pastor. 24, 3. Sim, tá. A palavra de Deus diz assim: estando sentado no Monte das Oliveiras, chegou-se a eles os seus discípulos, e em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Ok? Vejam bem, irmãos, quais são esses sinais? Será que nós já observamos os sinais que estão ocorrendo? Vejam bem, irmãos, os irmãos assistem jornais, telejornais? Assistem? Alguns assistem, outros não, ok? Redes sociais, acabando todo mundo vendo. Mas olha como é interessante, irmãos. Existem situações que a gente observa. Eu estou com 67 anos. Eu sou da época que eu saía na porta de casa para brincar com meus amigos. Hoje isso é possível. É possível você andar sozinho na rua. É possível você assistir um jornal e não ver uma notícia de uma desgraça, de um problema. Pai matando filho, filho matando pai, marido matando mulher, mulher matando marido. Olha o que está acontecendo nesse mundo. Qual é a dificuldade desse mundo? Então nós estamos em Sodoma e Gomorra. Nós estamos numa situação que nós não podemos deixar quieto. Cada vez mais que eu vejo qualquer tipo de atrocidade que ocorre, meu coração dói. Eu praticamente não gosto, né? A Nilza sabe disso. Eu não gosto muito de ficar assistindo, não. Porque isso machuca. Então, quando você está com o primeiro amor, quando você está diante da palavra e saber que há atrocidades nesse mundo, você não fica feliz. Você fica com o coração entristecido. Então, este é um grande problema que nós estamos passando. São sinais
da vinda de Cristo. Cristo está ouvindo o clamor da sua nação, dos seus filhos. Lembra a situação do Egito? É isso que aconteceu. Por que Jesus foi socorrer o seu povo no Egito? Porque o seu povo estava clamando por justiça. E hoje a igreja tem que clamar por justiça. Esse mundo jaz o maligno lá. Aleluia, Jesus. E é uma luta espiritual que nós, como cristãos, como ceifeiros, temos que ter. Nós temos que salvar os perdidos. É muito difícil, a gente sabe disso. Mas com o Senhor, nada é impossível. Tudo podemos, porque Ele nos fortalece. Aleluia, Jesus. Tudo somos, porque Ele é conosco. Então, isso é importante. Vê o versículo 4, por favor. Então, irmãos, é importante a gente não ignorar o mundo que vivemos. Porque nós vivemos nesse mundo de caos. Jesus disse: eu não sou desse mundo. E na verdade, nós não somos desse mundo mais. Quando conhecemos Jesus, nós pertencemos ao mundo espiritual, ao mundo com Cristo. Nova criatura nós somos. Ok? A palavra diz assim: respondeu Jesus dizendo: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane. O que está acontecendo, irmãos? Quando nós observamos, porque infelizmente nós vamos sofrer por observar essa situação de falta de liberdade, falta de segurança, as pessoas sendo enganadas por situações, por falsos profetas, por essa contaminação que está existindo nesse mundo. Então, nós vimos situações muito difíceis, e a palavra nos diz que nós não podemos ser enganados. E o maligno, ele está querendo aproveitar. Qual é o alvo que o inimigo de Deus, qual é o primeiro alvo do inimigo de Deus? É os perdidos? Não. Quem que é o primeiro alvo dele? Nós somos o primeiro alvo dele. Então nós temos que tomar muito cuidado. Então, irmãos, vejam bem, o 5, por favor. Olha o que a palavra diz aqui: porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Viram a gravidade? Estão vendo a gravidade? Alguém falar em nome de Jesus, enganando falsos profetas, pessoas que estão, irmãos, pessoas estão fazendo coisas absurdas para poder ganhar seguidores. E às vezes tem igreja cheia, irmãos. Esse movimento que tem, que essas pessoas que nem vou falar especificamente, mas aqueles que não focam a origem da criação de Deus, homem e mulher. Eu achei um absurdo uma emissora que está juntando casais para um reality, aonde existe a possibilidade de ter uma terceira pessoa, um casal e uma terceira pessoa. Para que eles estão fazendo isso? Para chamar telespectadores. Não sei se vai acontecer, mas eu recebi esse tipo de notícia. Pessoas que venham para a minha igreja, que você vai ter uma prosperidade,
Então estão enganando a nós, ok? Então, existem muitas situações dessa maneira. Pessoas que se dizem espirituais e fazem uma lavagem cerebral nas pessoas. E isso é muito importante. A gente entender que esses enganos estão aí batalhando para conseguir os seus seguidores de Satanás. 6, por favor. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque mister, que isso tudo aconteça, é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. O que está acontecendo com a Rússia? Ok? O que está acontecendo nesse mundo aí, com muitas guerras, Israel. muitas bombas, muitas pessoas morrendo? Não é o que a palavra está dizendo aí? A palavra está dizendo isso, irmãos. Então, no 7, olha só, veja bem, a complemento disso. Porquanto se levantará nações contra nações, e reinos contra reinos, e haverá fomes, pestes, terremotos, em vários lugares. O clima atual não é normal, né? Acontecendo incêndios, calor intenso, frio intenso, né? Enchentes, né? Aí nós vemos nações contra nações. Está ocorrendo agora. Necessariamente nós estamos vivendo um momento assim também. Então vejam, irmãos, que se está difícil, vai ficar mais difícil. E muitas pessoas precisam de Jesus. É os sinais dos tempos. O oitavo, nono, por favor, nono. E sereis, então vos hão de entregar para serem maltratados, e ele os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Hoje em dia, tem muita gente que não gosta de crente. Tem muita gente que não recebe o crente quando ele vai fazer um evangelismo, quando ele bate na porta, quando ele aborda alguém. Para vocês terem uma ideia, acho que na Inglaterra, uma mulher estava sendo chamada a atenção. Sabe o que ela estava fazendo? Louvando a Deus em praça pública. Louvando a Deus em praça pública. A policial disse o seguinte: você não pode louvar aqui, você só é autorizado a louvar dentro da igreja. Meu Deus, a liberdade religiosa não existe. E a tendência é, cada vez mais, eles ficarem enraivecidos. 10. Por favor, 10. E nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Vai haver contenda, irmãos. Há um tempo atrás eu ouvi aí alguém dizer que a Bíblia tem que ser mudada. Eu acompanho, irmãos. Recomendo que os irmãos acompanhem sim, para a gente saber e procurar ver esses erros, essas falhas, e buscar a Deus como você deve combater. Porque você pode se encontrar com alguém quando você estiver fazendo evangelismo e a pessoa jogar para você isso daí. Mas como não? Eu vi isso. Me responda sobre isso. E você pode não responder.
Por quê? Porque você não se preparou para isso. Você não buscou crescer em conhecimento. Porque a palavra é clara: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós temos que constantemente conhecermos. Não é só o fato de você estar aprendendo o texto, mas vivendo o texto, buscando do texto compreensão maior. Ok? Amém. 11, por favor. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Só vou dar um exemplo. Um vídeo que eu vi, a pessoa aqui, e ela disse que realmente ela vai no local dos anjos, ela vai com os anjos. E até falou: hoje está aqui, assim e tal. E está apresentando aquele falso evangelho. Está se mostrando, está considerando como se fosse uma pessoa íntima de Deus. E nós que somos evangélicos, quando olhamos isso, nós vimos realmente que não é isso. Ele está enganando alguns. São falsos profetas que estão montando igrejas, irmãos. Que estão montando igrejas. Então, irmãos, vejam bem, essas pessoas declaram que ela é espiritual, que ela fala com Jesus diretamente, fazendo como se fosse, às vezes, uma cartomante. Então, esse tipo de situação, eles apresentam o futuro da pessoa, incentivando a idolatria. Incentivando a idolatria. É grave, irmãos. Com amuleto, com prosperidade. Mas acontece, irmãos, que nós temos um fator muito importante. Vê o 12 para nós. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso aqui é sério, irmãos. Esta porção da palavra é séria. Porque se o amor se esfria, nós não vamos ter o primeiro amor. Mas quando fala que o amor de muitos se esfriarão, é por causa desses problemas que estão acontecendo. Tem pessoas defendendo na internet que Deus é um Deus carrasco, que Deus é um Deus que não tem amor, por causa das situações que estão ocorrendo. Mas ele não conhece o verdadeiro evangelho, não entende as verdadeiras ações de Cristo, ações de Deus na palavra. Observam a palavra de uma maneira superficial, aonde propaga um Deus vingativo, um Deus que não olha para os seus filhos. E isso é um problema muito sério. Então, resumindo, irmãos, esta é a urgência que nós devemos ter. Urgência para nós não sermos enganados. Aleluia, Jesus. Para podermos andar nessa obra, para poder sermos ceifeiros, nós precisamos ver que a missão não é fácil. A palavra de Deus em Mateus 11:12 diz assim: e desde o dia de João, o Batista, até agora o reino do céu é tomado à força, e os violentos o tomarão de assalto. Ou seja, em outras versões, tomado esforço violento, ou sofrer violência. Mais comum é, o reino dos céus é tomado à força. Mas como acontece isso, irmãos? Por que Deus está falando dessa maneira conosco? Tomar a força.
irmãos? Porque veja bem, quando você se dedica a Deus, você tem que esvaziar o seu eu. Você tem que esvaziar o seu eu. Para esvaziar o seu eu, nós temos que olhar para a palavra e dizer: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem falou essa frase? Jesus Cristo. Negue-se. E depois ele fala logo em seguida: pegue a sua cruz. O que é cruz? É sofrimento. Ninguém quer sofrer, irmãos. Ninguém gosta de sofrer. O cristão tem que sofrer pelo Evangelho. Tem que sofrer por Cristo. Essa força que nós temos que ter, nós temos que ter ações, atitudes, decisões. Em Romanos 12, Deus diz assim, que Ele se agrada por culto racional. Você decide vir ao culto ou não. Você decide estudar a palavra ou não. Você decide evangelizar ou não. Você decide eis-me aqui ou não. E quando você decide eis-me aqui, quando você decide fazer alguma coisa, o que está acontecendo? Você deixa de fazer as coisas do seu conforto, você deixa de fazer aquele momento que estava te satisfazendo, para poder observar em prol do Evangelho. O que acontece com os missionários? É desta maneira. Qual que é a força que ele está exercendo em prol do Evangelho? Eis-me aqui, viagens. Muitas vezes coisas que você não precisava fazer, mas você faz, porque é em prol do Evangelho. Então você está conquistando pelo seu esforço, realizando obras com a sua própria fé. É isso que nós fazemos, é esse o nosso esforço. Nós decidimos, Deus está aqui. Cabe a nós irmos até Ele. Cabe a nós abrirmos o coração para Deus. Cabe a nós conhecermos melhor a palavra de Deus. Cabe a nós nos prepararmos para um combate, como Paulo disse, combati o bom combate. Então nós temos que estar preparados. Então, irmãos, é importante que nós lembrarmos que nós temos uma luta a ser travada. A nossa luta para o Evangelho tem que ser uma luta constante. Tem que ser uma luta que você, a cada dia, vai vencendo uma. Mas como que você vence uma? Quando você se coloca à disposição e Deus te capacita para que você realize a obra dele. Porque Deus, Ele dá a responsabilidade para nós. Deus não poderia tirar o mal do mundo? Ele não tem poder para isso? Tem. Mas como que Deus age para nós? Ele age com o seu caráter. Ele sabe que nós temos condições para batalhar nessa luta. Ele sabe que nós temos condições de ser mais que vencedores. Ele não fala para nós sermos vencedores, ele fala para nós sermos mais que vencedores. Então isso é muito importante. Outro fator importante que nós temos que tomar cuidado, a palavra de Deus, em Efésios 6, diz que a nossa luta não é contra a carne. Realmente não é contra a carne. A nossa luta não é contra as pessoas. Então nós temos que orar e entender
que nós devemos amar o nosso próximo, por mais difícil que seja. E temos que ter esse grande amor por eles. Mas quando nós dedicamos a ter essa luta espiritual, Deus vai nos fazer sempre vencedores. Vencedores. Então, irmãos, veja bem, nós temos que aproveitar, tomar posse dessa conquista para alcançar a vontade de Deus. Nós precisamos fazer o que é certo perante Deus. Ter amor, ter paixão pela obra do Senhor. É isso que nós precisamos ter. É isso que tem que ser a brasa viva no nosso coração. Não podemos esquecer disso, porque senão o nosso amor se esfriará. Quando Deus fala lá em Apocalipse que o amor está se esfriando, o primeiro amor se esfriou, ele está falando para cristão. Não é esse amor que jaz no maligno, porque tem iniquidade. Porque nós, como observadores desse mundo, nós podemos ser contaminados. Não é? Então veja bem, às vezes uma pessoa vai para um local porque ela está sendo enganada. Lá tem algo que ela interessa a ela, só que não tem profundidade, só que não tem o genuíno amor de Jesus Cristo. Ok? Amém? Falta 15. Então, irmãos, a palavra é assim: mesmo não sendo merecedores, porque nós não somos merecedores, ok? Estamos na graça. Mesmo não sendo merecedores, buscamos transformações na nossa vida, buscando comunhão com Cristo e realizando as suas obras. Aleluia, Jesus. Não é eu, irmãos, que vou falar para qualquer um de vocês a sua onda. Quem vai mostrar a sua onda é você mesmo. Quem vai conhecer a sua obra é Cristo. Aleluia, Jesus. A responsabilidade, esse reconhecimento é Cristo que vai dar na sua vida. Então você necessariamente não precisa levantar uma bandeira que você está... Falta 15. Quanto? 15. Auxiliador é assim, né, pastor? Então, é importante que a gente tenha vivo no coração realmente ser um ceifeiro de Deus. E aí, irmãos, nós temos esta missão. Irmãos, nós já estamos terminando já. As armadilhas do inimigo de Deus sempre irão existir. E nós temos que tomar muito cuidado com as armadilhas. Por quê? Por acaso você já procuraram estudar por que Eva pegou o fruto proibido do conhecimento do bem e do mal? Por que ela fez isso? Alguém já se perguntou? Vejam bem, Eva e Adão conheciam o mandamento de Deus, a ordem de Deus, correto? Agora, por que, analisando a palavra, por que Eva olhou para o fruto e disse: é um fruto bom e bom para se comer? Foi isso que ela falou. E estendeu a mão e comeu. Como que Eva sabia se ela nunca comeu o fruto? Como ela sabia que o fruto era bom para se comer?
Ela não pegou o fruto, não comeu um outro fruto. Aquele era o primeiro, ela ainda comeu. Por quê, irmãos? Porque na verdade, Satanás, ele não trabalha, simplesmente joga a seta em cima de você, sem mais nem menos, porque você é protegido. Ele vai trabalhar com você delicadamente, aonde ele gradativamente, ele foi conversando com Eva e foi enganando Eva a ponto de que ela achar que aquilo que ela estava fazendo era correto. Ele enganou ela. Ele não enganou uma vez, passou uma vez, olha que fruto bonito, passou outra vez, olha, está vendo? Eva, você está vendo isso aqui? Ah, mas por que você não pode comer que é gostoso, que é bonito e tal? Esse fruto é gostoso. E foi enganando ela a ponto de ela fazer. E Satanás, então, age dessa maneira com a gente. Satanás, ele vem gradativamente minando algumas coisas. E isso é muito perigoso. Então, irmãos, a luta espiritual na vida de cristão não é isenta de conflito. Não é isenta. Nós vamos ter muitos problemas. Não é isenta de conflito. Há uma batalha contra o pecado, contra as tentações, contra as forças malignas. Para o quê? Para nos derrubar. Por isso nós somos alvo. Isso que nós temos que tomar cuidado. Por sermos alvo, temos que tomar cuidado. Temos que nos proteger. Então, a nossa salvação é a entrada no reino do céu. E nós precisamos preservá-la. Nós precisamos preservar a integridade de varões perfeitos. E por nós darmos um passo para o evangelismo, por nós darmos um passo para ser ceifeiros, nós enfurecemos o inimigo de Deus. Nós precisamos lutar. Então, irmãos, vejam bem, ninguém gosta de dor, e nem tampouco carregar a sua cruz. Estar na posição de ceifeiros é estar no sacrifício, carregando a cruz. É ser imitador de Cristo. Um cristão de oração, dependente do Espírito Santo. Ter santidade, ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O ceifeiro tem que ter misericórdia, tem que ter compaixão, olhar para fora da igreja, ser perseverante, desejo de realizar a obra de Cristo, buscar o conhecimento da palavra, ser ceifeiro, é isso. Ter uma cosmovisão, irmão, conhecer as coisas, entender as coisas, não ir fazendo alguma coisa errada. Quando você não tem a cosmovisão, quando você não entende que você tem que tomar um certo cuidado, você não vai se aproximar de alguém que você vai evangelizar e simplesmente vai falar, não, você é pecador, se você não se Jesus, você vai para o inferno, aceite Jesus agora e para você não morrer, não ir para o inferno. Não é assim, irmãos. É uma conquista. É passo a passo. Você tem que saber, porque às vezes a pessoa fala, eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada, sabe tudo, mas eu vou para o inferno? Eu não matei ninguém, não fiz nada. Mas não é assim. Se você apresenta o amor de Cristo, se você tem testemunho, se você tem palavra, você acaba mostrando para aquela pessoa ela estar no entendimento para aceitar Jesus. E não você querer colocar Jesus com ela abaixo dela. Então tem que ter sabedoria, irmãos. Você tem que aplicar exegese no que você estuda. Você tem que aplicar hermenêutica, você tem que aplicar capelania.
Você tem que aplicar com parábolas. Você tem que aplicar com parábolas. Entendeu? Então, ter estratégias evangelísticas. Você precisa. Você sabe fazer isso. Deus te capacita para isso. Ok? Ter bom testemunho. O testemunho é importante na parte do evangelismo. Para chamar a pessoa, se identificando, não, eu passei por isso, e o Senhor me resgatou. A pessoa fica interessada. O que Jesus fez para mim, Ele pode fazer na sua vida. Eu tenho a paz que excede todo entendimento. Eu não vivo no caos, eu não vivo na tristeza. Apresenta para a pessoa, para que a pessoa possa se interessar. Porque Jesus, o que Jesus fazia? Qual foi o maior evangelista que nós temos na palavra? Jesus Cristo. O que ele dizia? Ele estava ali diante de um cego, ele estava ali diante de um paralítico, ele estava ali diante de alguém enfermo. Ele perguntava: o que queres que eu te faça? Será que Jesus não estava vendo? Mas ele fazia questão que a pessoa reconhecesse a ele. Como aconteceu em muitos episódios também da cura de Jesus. Falava com parábola também. Então, irmãos, nós temos que ser o quê? Um voluntário. Realmente temos que colocar perante a Cristo e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu sou um ceifeiro do Senhor. Me use, me capacite, traga ferramentas para que eu possa trabalhar. Coloque pessoas na minha frente para que eu possa realmente falar do seu amor, falar da sua palavra. Então, precisamos ser esse voluntário. Lembrarmos que esta missão, ela só vai se acabar com a vinda de Cristo. Enquanto Cristo não vier, essa é minha e a nossa responsabilidade. Levar o Evangelho a toda criatura. Suas atitudes vão mostrar quem você é. E muitos verão e se espelharão em você. Então somos exemplos e precisamos ser exemplos. Todos se aproximem do pastor e digam assim: pastor, eu quero evangelizar, eu quero realizar uma missão, eu quero trabalhar na obra, eu não quero ser uma pessoa morna, estagnada. Entenderam, irmãos? Então, isto é importante para nós. E eu fico muito feliz, irmãos, que eu tive essa oportunidade. Não sou um pregador, nem um professor de renome, né? Mas dessa maneira Deus me colocou, ok? E eu agradeço muito essa oportunidade, pastor. Eu espero que os irmãos tenham compreendido a minha exposição. E eu louvo a Deus por isso e agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Amém?